Vai começar as quartas de final agora e teremos 4 partidas durante a semana. A gente vai ter confrontos entre Real Madrid e Chelsea, entre Manchester City e Bayern de Munique, entre Benfica e Inter e entre Milan e Napoli, só relembrando pra vocês. E o primeiro desses confrontos aí é Benfica e Inter, dois clubes que passam aí por fases bastante diferentes, mas de qualquer maneira pode ser um jogo muito pesado, muito difícil, né? Vale lembrar que o Benfica, eles vinham vencendo jogos sem parar desde o começo do mês de fevereiro, desculpa. Então os caras estavam... Na verdade eu posso até mostrar mais aqui, ó, porque o histórico do Benfica realmente é de vitórias e empates, né, sem nenhuma derrota, desde o começo do ano, cara. Desde o começo do ano. Eles acabaram sendo eliminados da Taça de Portugal pro Braga, mas foi nos pênaltis. E agora, recentemente, nesse final de semana, perderam aí um jogo para o Porto no Clássico. Mas a princípio é um time que vinha muito bem aí, com umas 10 vitórias consecutivas em todas as competições. Já a Inter de Milão passa por um problema muito diferente, né, porque eles não vencem absolutamente ninguém já faz um mês e pouco, beleza? Eles empataram com o Spezia, empataram com o Porto, perderam da Juventus, perderam da Fiorentina, empataram com a Juventus de novo e agora empataram com a Salernitana num jogo que o Ochoa, ele mesmo, Memo Ochoa, aquele da Copa do Mundo, tá na Salernitana, pegou tudo, né? Pegou até pensamento lá, parou a Inter. Então os caras estão há um mês sem vencer, fazendo pouquíssimos gols. Vocês podem ver aqui que os jogos da Inter, geralmente eles conseguem marcar no máximo um gol. Já faz um mês que o máximo que eles conseguem fazer um gol por partida. Então o time que tá com sérios problemas aí. O Lukaku ontem perdeu mais um gol de embaixo da trave, tu viu esse? Dessa vez foi de peixinho, o bicho tava tipo quase embaixo da linha. O peixinho dele foi no travessão, bizonho, mano, bizonho. Mas de qualquer maneira, a gente tem aqui o confronto entre Benfica e Inter. Então eu queria perguntar pro Yuri o que ele acha de Benfica e Inter, considerando que na minha modesta opinião, a Inter vai tentar uma estratégia bastante semelhante à que ela usou contra o Porto na Champions League. Ou seja, o Benfica tem um time melhor, o Benfica tem um time mais ofensivo, que tem conseguido produzir mais gols, com mais jogadores em boa fase. E a Inter vai tentar surrupiar o jogo, vai tentar amarrar tudo, vai tentar meter um paredão ali, fazer com que o jogo seja monótono, chato, com poucas chances, tentar parar os caras assim pra tentar resolver na Itália. Eu acredito que não dá pra esperar muitos gols desse jogo aqui, né? Creio que coisa assim de um 0x0, 1x0 pra um dos dois lados, mas penso que o plano da Inter vai ser repetir o que eles fizeram contra o Porto mais ou menos, cara. O que tu espera? Eu acho que a única diferença é a ordem dos confrontos, né? Porque contra o Porto eles fizeram um resultado na ida para segurar na volta. Acho que agora eles vão segurar na ida, que é na casa do Benfica, para tentar resolver na volta lá no San Siro. Realmente, assim, a diferença é muito grande entre a fase das duas equipes, né? Tipo assim, pô, o Benfica perdeu pro Porto, beleza, mas assim, é um clássico, é um jogo muito difícil. O Porto também tem um time muito bom. Já de resto, eles estão realmente vivendo uma temporada de maneira geral muitíssimo boa, com vários jogadores em excelente fase, como o Rafa Silva, o João Mário, o Gonçalo Ramos. Já a Inter, cara, a Inter ela tá passando. Principalmente, eu acho que assim, às vezes o caso da Inter nem parece ser tanto um problema coletivo em questão de time, mas alguns jogadores estão passando por uma fase meio estranha. O Lukaku, o Barella, o Lautaro, vários caras assim que estavam jogando bem na primeira metade da temporada estão passando por um momento complicado agora. O Lautaro ontem Então, meteu um flashback dele na Copa. Não sei se tu viu um gol que ele perdeu, sai cara a cara com o goleiro, dá uma recuada assim, não? sim, sim. O que é estranho, porque assim, o Lautaro ele vinha mal pela Argentina, mas pela Inter ele até que tava bem, mas realmente agora tá chegando numa fase meio zoada da temporada. E nem o Lukakão, cara, porque assim, pô, o Lukaku ele voltou pra Inter. E ele teve uma fase ruim no Chelsea, mas eu acho que muita gente esperava que, pô, beleza, tava mal no Chelsea, mas ele falou tanto que queria voltar pra Inter, que na Inter ele vai conseguir ir bem. Só que nem está conseguindo. Ele teve um tempo lesionado, voltou da lesão e conseguiu fazer alguns gols importantes, como por exemplo o gol contra o Porto, foi dele. Gol de empate contra a Juventus na Copa da Itália, mas no geral também não tá fazendo uma boa temporada, tanto que a Inter, inclusive, já anunciou oficialmente, né, que não vai exercer a opção de compra, não vai estender o empréstimo, então no final da temporada ele volta pro Chelsea. Então acho que é uma diferença crucial aí entre as duas equipes e que para mim torna o Benfica ainda mais favorito, porque eu já considerava o Benfica favorito quando o confronto saiu. Depois desse mês de março horroroso da Inter, cara, um mês realmente muitíssimo ruim, que eles estão... Não é que eles estão tropeçando contra os melhores times da Itália, eles estão tropeçando contra times da parte de baixo da tabela, né? Então, eu não tô mais botando muita fé na Inter, não, sinceramente. Acho que o Benfica tem que ir pra cima com tudo pra tentar fazer pelo menos 2 gols de diferença. Porque, com certeza, na volta, assim, a Inter vai usar
daquela mística da camisa, do estádio, a torcida vai empurrar pra caceta, eles vão tentar fazer o resultado lá. Eu acho que o Benfica pode resolver esse jogo na ida, sinceramente. Acho que a diferença é tão grande entre as duas equipes hoje que eu não vou ficar surpreso se sair um 3-0 pro Benfica, por exemplo. Mas, você sabe como é Champions. Champions, cara, é um bagulho tão bizarro que, assim, às vezes não, muitas vezes, tem times que estão fazendo uma temporada muito ruim na liga deles, estão, sei lá, em meio de tabela, e chega na Champions eles conseguem competir de forma, assim, bizarra. A gente já viu vários exemplos disso aí acontecendo. Então, eu não ficaria surpreso se a Inter mesmo assim conseguisse competir de igual para igual com o Benfica. Mas o Benfica para mim é muito favorito. Se o Benfica não conseguir o resultado na ida, fica muito complicado, porque lá na Itália a Inter pode amarrar tudo de uma maneira muito difícil do Benfica conseguir reverter, né? Talvez tomar 1-0, coisa assim. Então acho que realmente eles deveriam ir pra frente com tudo, confiando no poder de ataque deles. Pra tentar fazer uma diferença de 1 ou 2 gols pelo menos. E lembrando que o Benfica, cara, tô vendo aqui, ó, que das últimas 5 vezes que eles foram pras quartas de final na Champions League, eles foram eliminados. Ou seja, eles têm a chance agora de quebrar um longo período de jejum aí sem participar de uma semi de Champions League. E o Benfica é gigantesco, não só em Portugal, mas também a nível europeu. Então, se eles conseguirem passar aqui, vai ser histórico por esse motivo também, né? Acho que a última vez que o Benfica chegou na semifinal foi na temporada que eles perderam a final pro Milan. O Milan dos holandeses, não foi? Aí Acho tu tá que nem forçando era minha memória demais, não vou lembrar. Vou dar uma checada aqui, mas acho que é isso. Beleza. E cara, o Benfica a gente vem dizendo desde o começo da temporada, né, cara? Que é um dos times que vem jogando futebol mais atrativo. Um dos times que demorou mais pra perder a invencibilidade na temporada, né? Ficou quase 6 meses invicto, se eu não tô enganado. Perdeu muito pouco, tá com uma liderança, mesmo com a derrota pro Porto agora, bem considerável no seu grupo aí no seu grupo não, na Liga Portugal. Né? E também no grupo da Champions acabou passando em primeiro na frente do PSG naquela época. Então, realmente, o Benfica está com tudo, né? E a gente acha, no caso eu concordo com o Yuri aqui, que o Benfica é favorito para cima da Inter e deve se portar como favorito, né? A Inter é gigantesca, mas não adianta o Benfica achar que tem que respeitar muitos caras, não. Tem que ir pra cima e se impor, porque se impor, se jogar o seu futebol ali, acredito que os caras têm toda a qualidade para conseguir fazer o resultado e voltar para uma semifinal de Champions League, né? Mais uma coisa, cara, tu acha que se a Inter cai aqui, o Inzaghi cai junto? O técnico da Inter? Porque já estão especulando a queda dele de qualquer maneira, né? Que parece aí que a Inter, assim, para os torcedores, eles já conseguem ver uma diferença muito grande entre a Inter do Conte e a Inter do Inzaghi. Depois de 2 temporadas aí, ela deu uma queda muito brusca, né, no seu desempenho. Tanto é que a gente pode ver que no campeonato italiano agora, cara, depois desse último tropeço, eles estão em 5º lugar, né? Nesse momento eles estariam fora da próxima Champions League. Então, aquilo que se imaginava que a Inter estava retomando, por exemplo, retomando o seu caminho, voltou a ganhar campeonato italiano, voltando a participar de Champions, um otimismo muito grande ao redor do clube, parece que tá tudo indo um pouquinho pros caramba rapidamente com o Inzaghi, né? Então, não sei se tu acha que caiu da Champions, meio que temporada morta, vai brigar pela vaga na próxima Champions até o final, mas acredito que é um pouco decepcionante pro Inzaghi, que não conseguiu, digamos assim, pegar o trabalho do Conte e fazer algo a mais em cima daquilo, né? Assim, talvez assim, se cair na Champions, o melhor cenário para a Inter é repetir o que fez na temporada passada. Eles podem ganhar a Copa da Itália, vão decidir o jogo da volta contra a Juventus em casa e podem se classificar para a Champions League. Aí seria exatamente a mesma coisa que eles fizeram na temporada passada. Mas eu acho assim que, se cair na Champions e ficar de fora da próxima Champions via campeonato italiano, aí, meu irmão, acho que vai pro caralho. Acho que já era. Acho que não segura não, porque ele já estaria no clube pela segunda temporada e repetindo o insucesso da temporada passada, só que ainda pior, né? Não consegui nem se classificar para a principal competição europeia. Então, acho que... E ainda mais, assim, com a sombra do Antônio Conte aí no mercado, né? O Conte, assim, não é de voltar, né, para clube. Geralmente ele tem uma passagem, sai brigado e nunca mais volta. Mas eu não duvidaria deles quererem demitir o Inzaghi e irem atrás de trazer o Antônio Conte de volta. Agora, só completando a informação que eu falei, realmente a última vez que o Benfica chegou na semifinal de Champions foi na temporada 8, 9, 90, em que eles chegaram até a final e perderam a final pro Milan, o Milan do Arrigo Sacchi. Aliás, era do Arrigo Sacchi ainda. E antes disso, 2 anos antes, eles também chegaram na final contra o PSV e perderam nos pênaltis pro PSV.
É a famosa... as consequências aqui da maldição do Bela Gutmann agindo sobre o Benfica. Então faz bastante tempo que eles não chegam na semifinal, acho que seria histórico. Inclusive já é histórico, porque assim, essa é a primeira vez que o Benfica chega em 2 quartas de finais seguidas de Champions, na era Champions. Na era moderna da competição, eles ainda não tinham conseguido chegar. Então esse Benfica já é um Benfica marcante, né? Tem tudo pra ser campeão português, assim, pô. Eles perderam pro Porto, diminuiu a vantagem pra 7 pontos, mas 7 pontos faltando 7 rodadas, eu acho muito difícil que o Benfica perca essa vantagem, especialmente porque é um time que perde muito pouco, ele só tem 2 derrotas no Campeonato Português, uma pro Braga e uma pro Porto. Então, a tendência é que eles sejam campeões e, como eu falei, considero eles favoritos e acho que vão chegar na semifinal da Champions. E aí, pra Inter, cara, o que vai sobrar pra Inter provavelmente é tentar conseguir conquistar a Copa da Itália e se classificar pra próxima Champions. A mesma coisa da temporada passada. Lembrando que mata-mata tudo pode acontecer, né? Então, né, sei lá, vai que o Lukaku acorda com virado no capeta, Então, mais 3 gols, vai saber, né? Então, a gente não sabe. Agora, acho que mesmo se o Benfica cair, não vai ficar uma sensação muito ruim, né, cara? Porque o trabalho do Roger Schmidt lá me parece uma coisa... O bicho tem muita moral, né, com a torcida nesse momento. E a primeira temporada dele, né? Exatamente. Você falou da parte de mata-mata ser imprevisível. Nesse mata-mata a gente já tem exemplo disso. Porque quando chegou pro confronto entre Borussia Dortmund e Chelsea, não tinha uma pessoa que não considerasse o Dortmund favorito. Porque o Dortmund, ele vinha só de vitória, vitória, vitória. E o Chelsea tava tão ruim que nem gol tava conseguindo fazer direito, cara. O Chelsea chegou pra enfrentar o Borussia Dortmund, acho que eles tinham um gol no ano, alguma parada assim. E mesmo assim o Dortmund saiu na frente e o Chelsea conseguiu virar em casa. Então, mata-mata é um bagulho, cara, que assim, a gente chega aqui, dá as nossas previsões, as nossas impressões, mas chega lá e acontece tudo o contrário, porque é assim que funciona. Exatamente. Bom, então tu queres dar uma cravadinha no resultado ou não? Eu acho que vai ser 2-0 pro Benfica. Porra, eu ia falar a mesma coisa. 2-0 Benfica. Clássico, né? Lukaku perde um pênalti, o Lautaro vai cabecear uma bola livre, dá de orelha na bola e manda na travessão. O Messi vai aparecer, vai cruzar uma bola, o Lautaro vai furar. Ai, pior que um tempo atrás tinha especulação do Messi na Inter, né? Mas já faz muito tempo isso aí. Não, foi na época que ele enviou o Burofax pra tentar sair do Barcelona, aí saíram as informações que a gente já tinha falado. Opa, eu quero! Então tá aí. A última vez que Inter e Benfica se enfrentaram foi na temporada 2003-2004, com vitória da Inter no agregado na Copa da UEFA, que hoje em dia é a Europa League. Faz tanto tempinho já, meu amigo, já faz quase 20 anos, que pra você ter uma ideia, né, o Benfica naquela época fez gols aí com o Thiago 1 e 2 com o Nuno Gomes. Né, tinha Luizão na equipe e nem era o capitão ainda, tinha o Simão ainda. E a Inter tinha o Toldo no gol, Córdoba, Gamarra, Zanetti, meteu 2 gols com o Oba-Oba Martins, um com o Vieri. Oba-Oba Martins, cara. E ainda um com o Recoba, amigo. Então, olha, faz tempo, hein? Vamos ver como é que vai ser esse O Oba-Oba Martins, mito do PlayStation 2, tá? No finado Winning Eleven, PES, era muito brabo. Era brabo, né? O próximo jogo, então, das quartas de final da Champions é o Bayern de Munique contra o Manchester City. Cara, isso aqui foi um dos confrontos que mais mudou, talvez, entre o sorteio e esse momento, né? Que quando saiu o sorteio a gente pensava uma coisa e agora talvez esteja pensando outra. Porque o Bayern de Munique passa por uma certa instabilidade que começou, vai lembrar, com a derrota de virada pro Leverkusen. Caiu o Nagelsmann, chegou o Tuchel humilha o Borussia Dortmund clássico. E aí, ele tinha chegado falando que tava querendo ganhar tudo, como ele ganhou o clássico logo em sequência. Galera com uma confiança muito grande nele. Logo depois, o Tuchel acaba sendo eliminado da Copa da Alemanha para o Freiburg. Exatamente, então a Tríplice Coroa não vem. E aí, cara, o que aconteceu é que depois eles jogaram com o Freiburg agora, 4 dias depois, né? Pela Bundesliga e venceram por 1-0 só. Com um baita golaço do nosso querido Matthijs de Ligt, o zagueirão, meteu um tirambaço de fora da área, né? Mas é um Bayern de Munique que mudou de técnico, destruiu um clássico, foi eliminado da Copa da Alemanha pro Freiburg, então tá um negócio meio instável, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer com essa equipe, né, cara? Enquanto o Manchester City tá meio que numa toada bem diferente, o Manchester City tá passando o rodo em todo mundo,
com o Haalandinho metendo gol em todo mundo. Eles acabam de vir de uma vitória de 4-1 pra cima do Southampton, que é o lanterna do campeonato inglês, é verdade, mas mais um jogo em que jogou bem o De Bruyne, em que o Grealish jogou bem pra caramba, em que o Haaland meteu um golaço do caramba. Então a máquina do Manchester City está funcionando, como sempre, né? E eles ainda vêm com a moral de terem batido alguns recordes. Por exemplo, o Kevin De Bruyne chegou a 100 passes pra gol na história da Premier League, o que é muita coisa. Pra vocês terem uma ideia, ele demorou aí quantos? 237 jogos pra chegar nessa marca, enquanto o líder dessa marca de assistências na Premier League, que é o Fábregas, demorou 293 jogos pra chegar nessa marca, ou seja, quase 60 a mais o Kevin De Bruyne. Oi? O Fábregas é o vice-líder, ele tá atrás do Ah, Giggs. exatamente, do Giggs, exatamente. Era que ele tinha chegado mais rápido em 100 antes do De Bruyne, se eu não tô enganado, né? Acho que era isso. Isso. E aqui ele entrou pro top 5 de maiores garçons garçons não, né? Meu Deus, garçons da Premier League. Ele tem 100 assistências, o Frank Lampard tem 102, o Wayne Rooney tem 103, o Fábregas 111, ou seja, ele rapidamente vai passar aqui e vai se tornar o top 3, ainda nessa temporada provavelmente. E depois o Fábregas ele pega na próxima, creio eu. E aí vai demorar um pouco, se ele jogar até bastante mais tempo na sua carreira, né? Até ficar mais velho aí. Ele pode, de repente, tentar buscar o Ryan Giggs, mas o Giggs tem 162 assistências, que é muita coisa, faltam 62 pro Kevin De Bruyne aí. De qualquer maneira, já se torna um jogador histórico da Premier League, né? Enquanto isso, o Haaland também está batendo recordes aí. Ele chegou a 30 gols em apenas 27 jogos na Premier League, batendo mais um recorde. Foi o recorde mais rápido a chegar em 30 gols, não foi isso? Sim, é um recorde que ele também tem na Champions League. Pois é, um negócio absurdo. E ele também marcou 44 gols na temporada, somando as competições aí. O que dentro da Premier League, apenas Salah e Van Nistelrooy tinham conseguido fazer esse número de gols em todas as competições, atuando por um clube de Premier League. E o Haaland certamente vai bater, né? Ninguém é louco aqui de achar que ele não vai fazer mais um golzinho, pelo menos, até a temporada acabar. Ele estourar o joelho. Não sei que dê um tiro, né? O bicho, se ela for assaltado, aí um tiro nele, aí quem sabe, né? Mas não tem como ele não quebrar esse recorde também. E o City vem aí numa sequência muitíssimo positiva, é vitória atrás de vitória. Já são aí 2 meses praticamente que eles não conhecem um resultado que não seja uma vitória, né? E a última derrota pra eles, tu vê, eles só foram cair porque eles enfrentaram um time muito gigantesco e não tinha como, né? No dia 5 de fevereiro, eles enfrentaram o famoso e poderoso Tottenham Hotspur e perderam de 1-0. Desde então, eles não perderam mais nenhum jogo e, obviamente, massacraram a maior parte dos seus adversários, incluindo aí RB Leipzig na Champions, Burnley na FA Cup, Liverpool e Southampton na Premier League, tudo vitórias recentes, com o time jogando muito bem, a máquina está funcionando, o Grealish foi recuperado, é uma parada insana, o Haaland ficou lesionado, e mesmo assim o City conseguiu vencer os seus jogos com certa tranquilidade, então é uma parada impressionante. E que eu acho que acaba mudando um pouco o panorama de quando saiu o sorteio, que na minha opinião o Bayern era um pouco favorito, né? Hoje eu já vejo o City como favorito, não sei se a tua visão é mais ou menos dessa maneira também, Yuri. Eu considerava o Bayern favorito para ganhar a Champions, né? Porque para mim era o melhor time, o time ainda está 100%, mas não é mais o mesmo trabalho, né? Já que o Nagelsmann saiu. Hoje, cara, assim, eu lembro que no último Eurocast, assim, não é querendo me engabar, mas no último Eurocast eu falei, porque assim, a gente tava comentando sobre o resultado contra o Borussia Dortmund e eu falei, a gente ainda não sabe, porque esse é só o primeiro jogo, a gente vai ter que esperar passar os próximos 2 jogos contra o Freiburg para saber se realmente esse Bayern do Tuchel vai chegar com a moral muito alta para enfrentar o City, e não vai chegar, né, porque assim, eles caem pro Freiburg na Copa da Alemanha, o que já elimina a chance deles ganharem tudo na temporada. Assim, a sensação que eu tive, cara, é que eles correram pra demitir o Nagelsmann, porque eles pensavam, não, dá pra gente ganhar tudo, mas com o Nagelsmann não vai ganhar. Aí, uma semana depois, já era, acabou essa chance. E ainda por cima, assim, ganham do Freiburg com um placar magrinho na Bundesliga. Então, pra mim, hoje o City chega favorito. Chega com o Sommer fazendo milagre, tá? Com o Sommer fazendo milagre. Sim. Pegou uma bola ali com o joelho, com a canela, que foi um negócio inacreditável. Exatamente. Então, o City chega em melhor forma e os jogadores também chegam em melhor forma, porque os jogadores do Bayern não estão mais na mesma fase muitíssimo boa que estavam um tempo atrás, especialmente o Musiala. O Musiala teve lesão, tá voltando agora de lesão, ainda não tá na mesma forma que ele tava antes. Já o City, não. De Bruyne tá voando, o Haaland tá voando, o Grealish tá voando, tá todo mundo voando no Manchester City, né? É difícil você ver um cara que tá jogando mal. Então, acho que, pra mim, cara, o jogo amanhã é na Allianz Arena. É foda pra cacete você pegar o Bayern na Allianz Arena. Mas eu acho que o City pode vencer amanhã mesmo, na Allianz Arena, e levar um resultado muitíssimo positivo pro jogo na volta no Etihad Stadium.
Eu acho que eles se tornaram favoritos por todo o contexto do confronto. Cara, o jogo, só pra corrigir, amanhã o jogo é no Etihad, pô. Enfim, confundi. Então, é Aham. mais favorito ainda, é mais Normal. favorito ainda. Eu tava na cabeça que a decisão era no Etihad, mas enfim. Então o Manchester City é mais favorito ainda pra vencer amanhã. E se der certo, cara, porque assim, futebol é uma coisa maluca. E mesmo você Fala a tua enfrentando um frase, vai. time gigantesco, Transforma no bordão de uma vez, vai. Fala. Futebol o quê? Futebol não tem o quê? uma caixinha de surpresa. Não, porra, futebol não faz sentido, não é essa a tua frase agora? Ah, sim. Pensei que você tava querendo puxar um clichê, mais clichê ainda. Mas é isso, cara. O futebol não faz o menor sentido. A gente tenta fazer prognóstico aqui, mas a verdade é que a gente só tá batendo com a cabeça na parede. E mesmo o Bayern sendo muitíssimo maior do que o City, e se pá, tem ainda tem um elenco mais qualificado, não sei. A gente pode até depois fazer uma brincadeira dessa lá nas redes sociais de Eurofoot, tentar comparar os elencos para ver quem tem o 11 mais forte. Eu não vou ficar surpreso se chegar amanhã e o Manchester City meter um 3-0 no Bayern de Munique. Eu não vou ficar surpreso. Que é loucura, porque um tempo atrás a gente não imaginava isso, né? Agora, uma coisa. Detalhe. Diga. O Haaland nunca ganhou o jogo oficial contra o Bayern, tá? Ele ganhou. Esses dois Já times se meteu enfrentaram gol, na né? Já meteu gol pré-temporada. pelo Dortmund, né? Mas nunca Sim, ganhou isso, né? exatamente, nunca ganhou pelo Dortmund. Ele ganhou na pré-temporada, mas assim, não é jogo oficial. O Manchester City ganhou de 1-0 com gol do Haaland, lá nos Estados Unidos. Mas em jogo oficial o Haaland nunca ganhou. Então pode ser que amanhã ele tenha a primeira vitória aí contra os bávaros. Confrontos recentes entre Bayern e City acabaram sendo assim, amistoso no ano de 2022, amistoso em 2018, amistoso em 2016 e a Vera mesmo foi na Champions League de 2014, né? Em que deu aí 12 e 15. Fase de grupos. deu aí Bayern de Munique 1-0 e depois Manchester City 3-2. Cada um Hat-trick do Agüero. hat-trick do Agüero, né? Então tá, cara. Uma coisa que eu queria destacar sobre esse jogo, que pode parecer incrível, mas olha como o futebol é louco, né, cara? Tu não acha que chega pra esse jogo Manchester City e Bayern de Munique e quem bota mais medo, e talvez muito mais, hein? Talvez muito mais. Quero saber tua opinião. Entre Grealish e Mané é o Grealish. É o Grealish. Até porque, assim, acho que o Mané nem vai ser titular nesse jogo, cara. O Mané, ele não voltou muito bem da lesão, né? Acho que até no Eurocast passado você falou que o Mané tá meio sem arranque, não tá com a velocidade dele meio em dia. Então, eu acho que sim, cara. O Grealish, ele realmente tá fazendo uma segunda metade da temporada excepcional. É até chocante, né? Assim, eu não esperava que ele fosse voltar tão bem. Mas, com certeza, aí é um dos caras que o Bayern de Munique tem que estar muito de olho, porque o cara tá jogando muito. E ele tá até com sorte, cara. Nesse último jogo aí contra o Southampton, ele pega uma bola assim, chance de gol, finaliza mal em cima do goleiro, só que a bola volta pra ele, empurra de direita, né? Então, realmente Só negou uma assistência ao De Bruyne, que seria a assistência do De Bruyne, mas como foi no rebote, acabou não contando. É verdade, é verdade. Então tá, cara. A gente tem aí o jogo primeiramente no Etihad, né? E depois na volta, obviamente, vai decidir lá na Allianz Arena. Mas eu queria saber pra ti também, cara, perguntar de ti um pouquinho da questão do Pep Guardiola voltando contra o Bayern de Munique, né? Não é a primeira vez que ele enfrenta o Bayern. Ele saiu de... Cara, já vai fazer 7 anos que ele saiu do Bayern de Munique. Meu Deus, que loucura, velho. E também ele vai enfrentar o Tuchel, né? Que o Tuchel foi quem tirou ele quem tirou o título de Champions League do City na temporada 2021, quando o Tuchel treinava o Chelsea, não é isso? Sim, sim. E tô puxando pela memória aqui. Acho que a última vez que o Guardiola enfrentou o Bayern de Munique na Champions foi na primeira temporada dele como treinador do Barcelona, na temporada 8-9. E ele fez 4-0 no jogo no Camp Nou, tá? Um jogo assim absurdo do Thierry Henry, do Messi, do Eto'o. Uma parada muito, muito incrível mesmo. Então já tem uma cacetada de tempo aí, né? Que ele não enfrenta o Bayern de Munique na eliminatória de Champions. Ah, é verdade. Foi nas quartas de final também, naquela agora, Champions. né? Viajei. Sim, não enfrentou não. O Bayern de Munique não joga contra o City desde 2014, eu acabei de falar. quando o Guardiola tava lá. O Guardiola tava no Bayern, aí ele enfrentou o City. É verdade. Então já tem uma cacetada de tempo aí. Pode ser que aconteça a mesma coisa amanhã, não vou duvidar, né? Como eu falei, pra mim o City tá chegando bem melhor do que o Bayern de Munique pra esse confronto. Mas o futebol não faz o menor sentido. Então pode ser que amanhã o Bayern faça 2-0 no Etihad Stadium com 2 gols do Choupo-Moting. Por que não? Choupo-Moting não vai jogar, mano. Choupo-Moting tá lesionado. Infelizmente, o City se livrou dessa aí. Tá lesionado? Uhum. Ih, A rapaz, gente vai não vi ter essa, não. o querido Choupão da massa de fora aí, tá com uma lesão no joelho. Ih, rapaz, agora que já era. Agora que já era. Tá, Agora o City tá na semifinal. Tá, e pense numa situação onde
digamos, o Bayern vai visitar o City, perde de um... Pode ser, não precisa nem ser um placar muito grande, 2-0, mas depois na volta não consegue reaver isso e acaba sendo eliminado da Champions League. Como é que fica a cara do Oliver Kahn, né, e da diretoria do Bayern de Munique, depois da troca de treinador, o cara vai lá e cai na Pokal e cai na Champions? O que tu acha que aconteceria dentro do Bayern? Cara, eu acho que a cobrança cairia em cima 100% deles, porque ninguém vai culpar o Tuchel, Tuchel. né? Não do Tuchel, né? Não, ninguém, cara, nem o torcedor mais doido vai culpar o Tuchel, porque o cara chegou agora, pô, não é o time dele. Não é o time dele que tá jogando, ainda é o time do Nagelsmann. A gente só vai ver o Bayern do Tuchel na temporada que vem, pô. Não tem jeito. Se acontecer do Bayern cair na Champions também, depois de já ter caído na Copa da Alemanha, meu irmão, vai ficar um clima de velório desgraçado na Allianz Arena, tá? E pior ainda se não, aí se perder a Bundesliga então acabou, cara, acabou o Bayern. Vai ter que virar SAF, vai ter que ser refundado. Mas assim, realmente seria bizarro, cara. E mostraria, assim, o Nagelsmann, ele iria fazer um programa igual aquele do Coringa, do Joaquim Phoenix, tá ligado? Rindo dos caras, falando groselha, tá ligado? Com cara de palhaço, e ia ser uma loucura, cara. Cara, eu acho que a questão, na verdade, é que o que a diretoria do Bayern fez foi uma aposta de altíssimo risco, né? Eles deram all-in, digamos assim, né? E se dá certo, a gente tá aqui aplaudindo. Pô, os caras tiveram uma visão, na hora certa trocaram de treinador, funcionou, porque os caras foram foda e tal. E se dá errado, não tem como, cara. Os caras vão pagar o preço e vão ser criticados, obviamente, pela decisão que tomaram, né? Então eles arriscaram muitíssimo e vamos ver o que vai acontecer agora, mas eu não sei, cara. Me parece que o Bayern chega um pouquinho instável aí contra um City que vai ser um rolo compressor, cara. O City acho que não vai... Tipo assim, se o Bayern der muita chance, se o Bayern estiver aberto ali, não sei se vai ter Sommer fazendo milagre com o joelho que seja capaz de parar o Manchester City com o Haaland, com o De Bruyne jogando nesse nível, tá ligado? É porque o City é muito avassalador, cara. Quando eles encaixam, assim, uma série de gol e gol e gol. Por exemplo, a gente viu, cara, que isso poderia ter acontecido contra o Real Madrid na temporada passada. O primeiro jogo, cara, o jogo no Etihad Stadium, é um amasso do Manchester City pra cima do Real Madrid. Só que o Real Madrid tinha dois detalhes. Um detalhe chamado Vinícius Júnior e um detalhe chamado Karim Benzema. Porque se não fosse o Vinícius Júnior e o Benzema, cara, o Manchester City teria metido uma goleada no Real Madrid e teria se classificado para a final da Champions naquela eliminatória. Eu não sei se o Bayern de Munique vai ter um fator Vinícius Júnior e um fator Benzema amanhã, caso eles não consigam defender bem contra o Manchester City. Então, realmente é um jogo crucial, cara, que eles vão ter que tomar muitíssimo cuidado e vão ter que aproveitar as chances que eles tiverem, porque eu acho que a tendência é que amanhã seja um jogo muitíssimo até parecido com o que era os confrontos entre o Manchester City e o Chelsea do Tuchel, em que o Manchester City tinha mais a bola, mas o Chelsea do Tuchel conseguia ser mais cirúrgico, conseguia anular o Manchester City. Fez isso não só na Champions, como também na Copa da Inglaterra, naquela temporada 2021. Sei lá, cara, um jogo muito cheio de nuances, né, cara? Muitos detalhezinhos. Eu ainda considero o Manchester City favorito, mas, sei lá, cara, é complicado. Eu acho que o Tuchel, o técnico, tem uma abordagem tática bem interessante. Vamos ver como é que ele vai bolar alguma coisa aí pra tentar parar o City, mas acho que o City vai ser bem favorito e creio que vai escapar com uma vitóriazinha. Tu quer tentar cravar um placar aí? 3-1 pro Manchester City. 3-1, bem cravado. E se isso acontecer, vai ter um camarada chamado Nagelsmann em casa, mais ou menos dessa vibe que a galera está vendo aqui ao vivo, né? Vai estar vai estar se divertindo o Nagelsmann em casa se o City acabar ganhando do Bayern de Munique. Tu viu aí? Tu não tá com a sua live aberta? Não, tô vendo. Tá vendo, Eu né? não sei de onde é que pegaram tantas imagens do Nagelsmann rindo desse jeito. Bota Nagelsmann laughing no Google Imagens e divirta-se, cara. Então tá, rapaziada. Com isso a gente encerra... Nagelsmann que hoje é o desempregado mais feliz do mundo, você tá ligado, Exato, né? Porque tá recebendo dia... Tá recebendo ele ainda tá recebendo o salário do Bayern de Munique. E quando chegar no meio do ano, ele vai ser o cara com mais opções de trabalho. Vai poder escolher, no mundo, né? Tá ligado? Especialmente se o Real Madrid demitiu o Ancelotti. Aí, meu irmão, nossa senhora, Real Madrid, Tottenham. PSG também saiu a informação que o PSG tá interessado nele. O Nagelsmann vai ficar esquiando até o fim da temporada. Todo dia o maluco esquia de manhã, toma um chocolate quente à tarde, com as pernas pra cima, assim, ele bota as botas de esqui dele em cima da mesa, assim... E fica rindo, fica no zap, assim, só olhando as propostas chegando, saca, assim? Florentino Pérez, assim, os caras lá do Chelsea, todo mundo mandando mensagem, pô, será que você não tá afim, né, tal, pá. E o bicho só esperando o momento dele, né?
Cara, pior que assim, é muito foda, porque, porra, ele tem 35 anos, não é? Se eu não me engano, o Nagelsmann. Ele é Ele é muito novo, muito, cara. ele é muito novo e já é muito conceituado no mercado, porque assim, ele saiu do Bayern, foi demitido, 35. mas a sensação que eu tenho, eu acho que de todo mundo, é que ele não sai em baixa do Bayern de Munique. Não. Porque ele vinha fazendo uma temporada muito boa. Ele foi demitido por motivos extracampo. Então, mesmo sendo um treinador tão jovem e demitido, ele é um cara que está muito em alta. Talvez seja o técnico mais em alta hoje na Europa, porque todos os clubes que estão aí sem treinador, ou em viés de ficar sem treinador, já foram linkados ao nome dele. Então, pô, tô falando, é o cara mais feliz do mundo. Mas, assim, eu também imagino que, no fundo, amanhã, se ele for assistir o jogo, vai bater aquela frustração que ele pensar, pô, cara, eu poderia estar agora enfrentando o Guardiola no mata-mata de Champions, ia ser um bagulho assim. Esse é o maior jogo da carreira dele, a maior eliminatória da carreira dele, mas acabou não acontecendo, né? De fato. Bom, com isso a gente encerra essa parte aqui do Bayern de Munique contra o Manchester City. Se eu puxar pra gente aqui o resultado da enquete anterior, 82%, 81% agora acham que o Benfica vai passar pela Inter. E também eu vou fazer uma enquete aqui pra quem tá assistindo ao vivo sobre essa questão aí do City contra o Bayern, beleza? O próximo jogo é Real Madrid e Chelsea. Esse aqui, meu amigo, meus amigos, acho que tem a maior diferença entre um time e outro, creio eu. Apesar do Real Madrid ter seus problemas, né, cara? Uma coisa bem curiosa, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o Real também. Mas basicamente o Chelsea vem numa fase muito ruim, né? Acabou demitindo o Graham Potter, acabou trocando de treinador e mesmo assim não venceu. Recentemente com o interino eles empataram em 0x0 contra o Liverpool em casa e agora acabaram perdendo também do Wolverhampton, né, por 1x0 já com o Lampard como novo treinador, mas o treinador não é interino, mas é o tapa-buraco, né, ou seja, ele é o técnico oficial, mas ele vai ficar apenas até o final da temporada, ele não vem pra fazer um projeto de longo prazo, né. Então o Chelsea vem aí, por exemplo, cara, de empate contra o Everton, derrota para o Aston Villa, empate contra o Liverpool, derrota para o Wolverhampton e sempre naquela toada de fazer poucos gols. Nos últimos 3 jogos, os caras marcaram um total de 0 gols. Esse é o ataque dos Blues, que chega para um jogo decisivo contra o Real Madrid. E contra o Real tu sabe que, cara, provavelmente tu vai tomar uns 2, 3, mais ou menos no mínimo, assim, né, se somar os 2 jogos. Então tu tem que fazer também, né? É difícil tu chegar contra o Real Madrid e achar que tu vai passar com 1x0, alguma coisa assim. Acho muito complicado, muito difícil. Então eles têm que ter poder de fogo lá na frente. E o Real Madrid tá naquela fase estranha, cara. O Real Madrid também tá passando por um pouco daquela dicotomia de ir bem em algumas competições e ir mal nas outras. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o Real Madrid, mas eles vêm recentemente de um 4x0 pra cima do Barcelona dentro do Camp Nou, ou seja, uma humilhação histórica aí, com o Benzema fazendo hat-tricks consecutivos, né, contra a Real Valladolid e depois contra o Barcelona. O Benzema recuperando seu melhor nível, o Vini Júnior jogando um absurdo, né, com 21 gols e 14 assistências, ultrapassou o Lewandowski e é o jogador que mais produziu gol dentre os atletas do futebol espanhol em 2022-23, a temporada dele, acho que pra muitos aí, já é até um nível acima da temporada passada, mesmo que a temporada passada ele tenha ganhado Champions, decidindo uma final, essa ele tá realmente, assim, imparável, né? E o Real Madrid também vem aí numa sequência recente, em que eles têm uns tropecinhos aqui e acolá, né? Eles também acabaram tropeçando aí para o Betis na La Liga, teve derrota para o Barcelona recentemente, agora também essa derrota para o Villarreal no final de semana por 3x2, ainda que eles estivessem com um time mais ou menos misto, certo? Então, o Real Madrid em La Liga principalmente tem tido alguns tropeços. Agora, na Champions a gente sabe que os caras são leão, na Champions os caras são leão, e o Chelsea vem naquela toada muito... não passa confiança nenhuma, não faz gol nenhum. Então, pra mim, se o Chelsea sair do Bernabéu sem ser goleado, amigo, eu acho que os caras estão no lucro. Sinceramente, cara. Eu não sei como é que tu vê esse jogo aí. Cara, o Chelsea, o Todd Boehly, ele pegou essa temporada, a primeira temporada dele como dono do Chelsea, e todas as decisões que ele fez no começo eram muito aquela de tentar agradar a torcida. Meio que pra mostrar, não, eu não comprei o Chelsea pra ficar de brincadeira, eu comprei o Chelsea pra seguir tocando o projeto, pra ganhar mais títulos e tal. Aí ele fez um monte de contratação, aí chegou no meio do ano ele fez mais um monte de contratação. Aí demitiu 2 treinadores e foi trazer de volta um treinador que é ídolo do clube, que já tinha sido demitido há, sei lá, um ano atrás, 2 anos atrás. Então, é uma série de cagada que o cara faz.
não só na parte do elenco, mas também na parte da comissão técnica. Posso te interromper bem rapidinho? Que tinha sido demitido há 2 anos atrás e que foi demitido do Everton agora há pouco, com o Everton brigando pra não cair, pô. Brigando pra não cair. Não caiu por causa do Pickford e do Richarlison, né? Que fizeram uma reta temporada final muito boa na temporada passada. Então, eu acho que isso é mal até pro Lampard. Não é mal só pro Chelsea, porque assim, pô, ele tava em baixa depois da passagem pelo Everton. Aí, ao invés de ele esperar para assumir um trabalho em começo de temporada, talvez num clube que esteja passando por um momento menos conturbado, ele assume essa bomba, porque ele assumiu uma bomba, assumindo o Chelsea agora. E a tendência, cara, é que ele saia mais embaixo ainda do Chelsea. Porque a gente já sabe que ele não vai ficar pela temporada que vem, né? O Chelsea vai atrás de outro treinador. A tendência agora é que ele caia pro Real Madrid de maneira, se brincar, até vexatória, tomando goleada em um jogo, perdendo no Stamford Bridge até. E que o resto de temporada que o Chelsea ainda tem na Premier League seja melancólico. Que nem foi essa derrota pro Wolverhampton. Cara, esse jogo do Chelsea contra o Wolverhampton foi um jogo horroroso. Mas assim, muito, muito ruim. Muito ruim. Porque assim, o Lampard ele já começou fazendo merda, mudando totalmente o esquema. Porque o Chelsea jogava com 3 zagueiros. Aí no primeiro jogo dele, ele já muda pra uma linha de 4. Já muda completamente o esquema. Era óbvio que não ia dar certo. Então, sei lá, cara, é uma sequência de decisões erradas. É tipo assim, você tem que pegar tudo que foi feito no Chelsea nessa temporada, fazer um dossiê, sei lá, um relatório, uma parada assim, e passar pros outros clubes dizendo, ó, isso aqui é o que você não deve fazer. Porque o Todd Boehly, cara, ele deu uma aula de como não tocar um clube na elite europeia. Foi muita decisão errada, cara, numa temporada só. É muita decisão errada numa temporada só. Uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Então, eu acho que, sei lá, cara, de todos esses confrontos, pra mim, é o mais desequilibrado, como você falou. Nem Napoli e Milan, porque assim, pá, a gente tem um Napoli fazendo uma temporada absurda e o Milan fazendo uma temporada cheia de altos e baixos. Mas mesmo assim, eu acho que ainda é mais equilibrado do que esse. Eu acho que o Real Madrid o Milan acabou de meter 4x0 no Napoli, né? Exatamente. Eu acho que o Real Madrid hoje é muito, muito mais forte que o Chelsea. Os jogadores estão numa fase muito melhor, o grupo tá mais unido. O técnico, então, nossa senhora, nem se fala, né? De um lado o Ancelotti, do outro lado o Lampard. Eu acho que é uma situação muito bizarra você ir para umas quartas de final de Champions com um treinador que na temporada passada tava brigando para não cair. Tá ligado? Outra coisa, acabei de me lembrar. É um confronto entre 2 técnicos ex-treinadores do Everton, né? Que o Ancelotti também teve no Everton verdade, aí né? Recentemente, pois é. Só que a diferença, assim, é abismal. Cara, assim, eu espero que essa eliminatória seja resolvida no jogo de ida, sinceramente. 3x0, um 4x0, uma parada assim. Se o Chelsea conseguir perder de pouco, perder de 1 gol, pra tentar um milagre lá no Stamford Bridge, nossa senhora, os caras vão sair de lá com as mãos pra cima. Vale lembrar que a terceira Champions consecutiva em que esses 2 times se enfrentam, né? Na temporada 2021 aí o Chelsea acaba eliminando o Real Madrid e depois eles vão ganhar aquela Champions com o Tuchel, né? E falar nisso, cara, tava vendo melhores momentos do jogo do Chelsea, narração em inglês, os caras estão chamando o Tuchel de Tuchel. Enfim. Eu já vi pronúncia de Tuchel. Também. Uhum. Não sei como é que fala. E na Champions passada, deve estar mais fresco na memória de todo mundo, né? Mas o Real Madrid vai lá na Inglaterra e vence por 3x1. E depois na volta, incrivelmente, com o Timo Werner metendo gol e tudo, os caras tomam 3x0, né, no Bernabéu. E depois vão buscar o 3x1 com o gol do Rodrigo já aos 35 do segundo tempo. E depois a virada... A virada não, na verdade a virada no agregado, né? No agregado aí, mas o 3x2 na partida, já na prorrogação, com o gol do Benzema. Então foi uma eliminatória que parecia muito vencida pro Real Madrid. O Chelsea deu um calor, mas o Real Madrid daquela temporada passada estava absolutamente brutal. Vamos ver o que vai acontecer nessa, mas eu acho que é um confronto muito desequilibrado. Acho que o Chelsea, pra eles, creio eu que mesmo com todo o investimento que eles fizeram, considerando o futebolzinho mequetrefe que eles estão jogando, o técnico tapa-buraco que eles estão no momento, é um bagulho de não ser humilhado. E creio eu que é um bagulho assim, a principal motivação é não ser humilhado, porque acho que eles têm pouco... É futebol, né? O Água Santa ganhou de 2x1 no Palmeiras, mas depois tomou de 4x0. Vamos ver o que acontece. Nossa, boa, fiz uma análise, uma analogia de Água Santa e Palmeiras, Real Madrid e Chelsea, quase a mesma coisa, diga. O Chelsea tá parecendo uma Água Santa na vida dele, né, cara? Isso é verdade. O Chelsea não tem um matador do nível do Bruno Mezenga, falei. Não tem.
Diga. O matador do Chelsea é o Kai Havertz, né, cara? Que assim, Kai Havertz é bom jogador, mas não dá pra um time ir pra uma temporada com ele sendo o principal atacante. Tá E ligado? até Não hoje eu não dá. entendo eles de camisa 9, cara, sinceramente. Não é nem a melhor função pra ele. Mesmo assim, os caras acharam que não, tá tudo bem. A gente vai contratar 25 jogadores e nenhum centroavante, tá ligado? Alguém lá dentro achou que isso fazia sentido. Cara, sabe o que eu tava Não pensando, velho? é? Eu não sei se você concorda, olha só. O Chelsea, cara, em termos de elenco, é 1000 vezes superior ao elenco do Tottenham, tá? Muito melhor, muito melhor. Aí tu vai ver os dois times na tabela, nenhum dos dois joga muita bola não, tá? Nenhum dos dois joga muita bola não. Só que o Chelsea tá em 11º e o Tottenham tá em 5º, né? Brigando pela Champions. Qual que é a diferença? Sabe qual que é a diferença, cara? Harry Kane. Essa é a diferença. Harry Um Kane. time tem um cara capaz de fazer diferença, decidir jogos, tirar lances mágicos da cartola, e o Chelsea não tem. Quem que é o cara que decide jogo pro Chelsea assim, todo final de semana, toda semana? Quem que é o cara que, se o jogo tá embaçadíssimo no Chelsea, tu fala, não, esse cara vai... A esperança é ele, sabe? Não tem, O cara. melhor jogador do Chelsea é o volante dos caras, pô, que é o Enzo Fernandes. Tem sido o melhor jogador do time na temporada. Assim, com todo carinho, quando o melhor jogador do seu time é um volante, alguma parada tá errada. Alguma coisa tá muito errada. Não tem como. Então, E, diga. assim, outro fator contra o Chelsea é que eles tinham o João Félix, que ainda é jogador do Atlético de Madrid. Então, assim, você vai com o jogador do Atlético de Madrid para enfrentar o Real Madrid na Champions, você já tá na merda. Você já tá, assim, com o pé na derrota, tá ligado? Então, é bem, bem complicado. Então é isso, cara. O Chelsea contratou Inclusive, 300... cara, eu tô Diga. com medo da fase boa do Atlético de Madrid acabar quando o João Félix pisar em Madrid essa semana. Tá ligado? Porque assim, as coisas começaram a dar certo na vida do Atlético de Madrid quando o João Félix e o Felipe saíram. O Felipe eu sei que não vai pisar em Madrid tão cedo, mas o João Félix vai lá essa semana. Eu tô com muito medo dele reabrir o portal da merda lá no lado do Atlético de Madrid, quando ele chegar lá. Tu acha Então que o assim, Simeone vai no eu aeroporto receber ele, não? só sou com a mão aberta pra dar umas bolachas nele, porque ele tá merecendo. Mas assim, cara, tomara que passe bem longe lá do Metropolitano, vá lá pros lados do Bernabéu e é isso. Tá, mas tu já mandou o WhatsApp pro Simeone sugerindo a troca com o Lukaku, não? Mandei, cara. Ele falou, vamos, 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 vamos. Olha, o Morata não perderia os gols que o Lukaku tá perdendo, não, hein? Olha, eu vou te falar, cara. Você tá subestimando o Morata aí. Mas então tá, cara. Queres dar aquela cravada monstra de placar? Eu acho que, com todo respeito aos Blues aí, né? Futebol, tudo pode acontecer. Vai que os caras, né? Sei lá. Os malucos fazem um gol com o Kepa Arrizabalaga, cobrando um tiro de meta, bate um vento, a bola entra, 1x0 Chelsea. Mas eu acho que vai ser 3x0 Real Madrid, velho. Eu acho que vai ser 2-0 o Real Madrid. 2 gols do Benzema, 2 assistências do Vinícius Júnior, aquele placar clássico do Real Madrid do Ancelotti. Mas assim, cara, o Chelsea, assim, a chance do Chelsea é que o Kanté esteja muito inspirado. Muito, mas assim, inspirado no nível que ele tava Na na temporada... semifinal do Champions 2021, Aham. quando ele foi Man of the Match dos 2 jogos. Essa é a chance do Chelsea. Porque senão, meu irmão, a chance de sair um massacrezinho lá é grande. Uhum. Então tá, cara. Com isso eu encerro também a votação aqui no YouTube, né, ao vivo. 64% do público acha que o City passa pelo Bayern de Munique, né? Acho que isso aí mudou muito de um tempo pro outro. E vou abrir agora a votação do quem passa entre Real e Chelsea. Veremos o que a galera acha aí. Beleza, o próximo jogo então que a gente tem aqui, cara... Pedro, Diga. só para fazer um adendo, se o Bayern de Munique cair pro City, vai ser a terceira Champions seguida, depois do sextete, que eles caem nas quartas de final. Então, acho que cabeças podem começar a rolar até na diretoria lá. Pode ser. Próximo jogo então é Milan e Napoli. Também são dois times que passam por fases bem diferentes, né? O Milan, cara, o que aconteceu com o Milan? Eles vinham aí numa temporada com muitos tropeços, tá? Eu vou só ler alguns resultados recentes pra vocês. Na sequência, perderam da Fiorentina, empataram com o Tottenham, né? Empataram com a Salernitana, tomaram 3x1 da Udinese. Aí do nada, viraram no capiroto contra o Napoli e meteram 4x0 no líder do campeonato, na Série A italiana. E agora voltaram a empatar com o Empoli, né? Bem verdade que o goleirão do Empoli lá fez umas defesas boas, né? E parou o Milan aí, mas empataram com o Empoli. Então é um time que, cara, já faz um mês e pouco que teve apenas uma vitória. E foi justamente essa estraçalhada, essa esmigalhada que eles deram pra cima do Napoli. Já o Napoli, tranquilo, os caras vêm aí de uma temporada brilhante, todo mundo sabe, né? E no último mês aí vinham vencendo todo mundo, venceram a Atalanta, Frankfurt, Torino, sempre com tranquilidade.
e agora e tomaram esse 4x0 do Milan do nada que ninguém esperava na Série A italiana. Eu imagino que esse 4x0 poderia até ter um efeito positivo no sentido de ser um... Vamos acordar, rapaziada. As coisas não estão ganha, né? Tem que levar tudo a sério, não pode se concentrar nem por um segundo. Então, poderia ter até um efeito daquele famosa derrota perdeu quando podia perder, né? Para os caras acordarem aí e não deixarem um vacilo desse acontecer no momento mais crucial. Porque é melhor tomar de 4x0 do Milan na Série A italiana com, sei lá, 16 pontos de vantagem na liderança do que tomar 4x0 do Milan na Champions, né? Só que, cara, eu fiquei um pouquinho preocupado nesse jogo do Napoli contra o Lecce, tá? Que foi esse final de semana aí. O Lecce não azedou, não. Os caras vieram pra cima, tiveram muitas chances contra o Napoli, tá? Inclusive o nosso goleirão Merê lá fez umas defesas boas. E o Napoli só venceu com um gol contra cagado. Então, acredito que os caras deram uma sentidazinha nessa derrota aí pro Milan, beleza? Eles deram bastante espaço pro Lecce. A defesa não estava nos seus melhores momentos. E lembrando que o Napoli jogando aí sem o Osimhen. O Osimhen, nosso querido Osimhen aí, lesionado, né? Então, não sabemos... Deixa eu ver aqui, cara, se tem alguma coisa... Sabe se o Osimhen, como é que ele vai estar pro jogo do Milan? Eu não vi nenhuma confirmação, não, cara. Eu acho que eles devem estar, tipo, esperando até o último minuto pra saber se ele vai estar apto. Ele tá a princípio com uma lesão na coxa aí, e como o Simeone, que tava jogando no lugar dele recentemente, também deu uma lesionada, quem jogou agora no final de semana contra o Lecce foi o Raspadori, se eu não tô enganado, acho que ele começou jogando, né? Então, cara, eu queria saber de ti, o que tu acha, considerando que, assim, em termos gerais na temporada, termos gerais, tá? Todas as competições, vários jogos, Napoli, muito melhor, um dos melhores times da temporada, pra mim, futebol mais encantador, talvez agora esteja perdendo um pouquinho esse posto aí pro Manchester City, quem sabe, ou tem gente que gosta mais do Arsenal, mas ele tá na disputa, tá na brincadeira, com certeza ali, né, dos melhores futebolas da Europa na temporada, só que recentemente tomaram 4x0 do Milan, e o Milan vem numa fase bastante complicada também, uma vitória em um mês aí, né, não tá nas melhores, o que tu acha? Cara, eu vou fazer o advogado do Napoli aqui, porque... É difícil você exigir que um time se mantenha na ponta dos cascos quando ele tem 20 pontos de vantagem, tá ligado? Eu acho que é natural que o Napoli tenha dado uma caída no campeonato italiano. Porque assim, pô, os caras devem estar pensando, beleza, a gente caiu na Copa da Itália, tamo no mata-mata da Champions, o campeonato italiano já era, acabou. Não tem como o Napoli... Eu acho que se o Napoli começar a tropeçar, toda rodada ele ainda assim vai ser campeão, porque os outros times não têm a... Exato, não tão bem o bastante para perseguir o Napoli. Então, eu entendo que tenha dado uma diminuída na intensidade, uma diminuída na concentração, no foco no campeonato italiano. Mas a expectativa que eu tenho é que na Champions seja muitíssimo diferente. Porque assim, esses caras sabem, eles estão fazendo uma temporada absurda. Já é uma temporada muito histórica deles, né? Uma das melhores temporadas da história do clube. Mas eles sabem que pode ser a temporada mais histórica do clube, superando inclusive a época do Maradona, se eles chegarem na semifinal da Champions. Porque nem com o Maradona o Napoli conseguiu. Então, eu acho que eles vão entrar com outro foco, outra intensidade. Vão virar a chave, tu acha? Vão virar a chave, eu acho que isso vai acontecer. Quer um exemplo, cara? Eu lembro que na temporada 15 e 16, o Barcelona fazia um campeonato espanhol melhor do que o Atlético de Madrid. Inclusive, derrotou o Atlético de Madrid nos confrontos diretos do campeonato espanhol. Aí, quando saiu o confronto na Champions entre Barcelona e Atlético de Madrid, todo mundo... Absolutamente todo mundo, inclusive eu, pensava, pô, cara, o Barcelona vai passar por cima do Atlético de Madrid, não tem como. E chegou lá, no jogo da ida, eles ganham, com 2 gols do Suárez. E aí todo mundo já falou, já era, o Barcelona já tá com a cabeça na semifinal, já tá com a cabeça em, sei lá, quem vai pegar, o Bayern de Munique, o City, seja lá quem for. E chegou lá na volta, o Atlético de Madrid fez 2x0 com 2 gols do Griezmann e se classificou. Então, assim, nem sempre... Tudo que acontece na liga, a gente pode achar que não, isso aqui é 100% parâmetro pro que vai acontecer na Champions. A Champions é uma competição muitíssimo imprevisível. Então, o Milan pode chegar lá e conseguir fazer 2 eliminatórias perfeitas e eliminar o Napoli. Imprevisível, né? Assim como o Sport, né, cara? Não, sim, eu falei. Eu tinha a impressão que tu tinha falado previsível, desculpa. Não, imprevisível, porque o futebol em si já não faz sentido. A Champions ela faz menos sentido ainda, porque a gente já cansou de ver. Acabei de me lembrar, outro exemplo. Na temporada 2017-2018, a temporada que o City faz 100 pontos no Campeonato Espanhol.
foi disparado, assim, com muita sobra, o melhor time do Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês. Foi disparado o melhor time da Premier League. Chegou na Champions, eles foram eliminados pelo Liverpool. O Liverpool com Karius no gol, o Liverpool com James Milner no meio campo, com Alex Oxlade-Chamberlain no meio campo. Foram lá, meteram 3-0 na ida, 2-1 na volta no de rasteio e eliminaram o Manchester City. Então, acho que tem N exemplos aí de vezes em que isso ocorre, né? Por isso, acho que não dá para descartar o Milan, com certeza não. Mas, ainda assim, eu tenho fé, tenho essa convicção de que o Napoli vai virar a chave na Champions e vai jogar muito melhor do que tem jogado aí nessa reta final de março, começo de abril. É o que eu espero. Eu considero que o Napoli vai vencer os 2 jogos. Tá, e mesmo sem o Osimhen, tu acha que os caras vão chegar e... Na hora que eles estiverem entrando no San Siro lotado lá, amigo, né? A torcida do Milan gritando, os torcedores entrando, tu não acha que vai ter um flashback daquele 4-0, não? Os caras não vão tremer na base? Tu não acha que tem um efeito psicológico muito grande dessa derrota recente aí? Pode ser que tenha, mas assim, sabe o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que o Milan vai tentar fazer uma abafa. Aquela abafa tipo, vamos aproveitar a pressão da torcida, o clima, e vamos pra cima dos caras. E aí o Napoli vai ter campo, vai poder encaixar 1 ou 2 contra-ataques ali e tentar já dar aquela primeira estocada para mostrar pro Milan, ó, você se liga, hein? Você não tá lidando com qualquer um, não. Eu acho que vai ser um cenário um pouco parecido com isso. E aí tem tudo pro Napoli, assim, se conseguir passar bem por essa abafa que o Milan vai fazer nas primeiras, sei lá, 20 minutos de jogo, 25 minutos de jogo, eles conseguirem controlar e até tentar fazer um resultado positivo no segundo tempo. Beleza, tô vendo umas notícias aqui, parece que o Osimhen não tem como começar o jogo contra o Milan. Mas acredito que eles vão fazer mais ou menos como tu falou mesmo, cara. O cara vai ficar assim, talvez fazer um teste físico ali 1 horinha, 2 antes do jogo, né, pra ver como é que tá. E se tiver condições, deve ir, mas a princípio, pelo que eu tô vendo aqui, não tem como. Não tem como. Ele tá com uma lesão, ok, que não vai permitir. Talvez pro jogo de volta daí, né? Mas pra esse jogo de ida, não. Bom, cara, de qualquer maneira, vale lembrar, o Napoli chegaria nas semifinais pela primeira vez na sua história, né? Enquanto o Milan também tá um pouco longe dessas fases da competição aí, já faz uma carinha. Então seria, de qualquer maneira, qualquer um dos dois que passem para semifinais, né? Acho que será bem legal ter um dos dois nas semis. Mas, pô, cara, não sei. O Milan não chega na semifinal desde a época do Kaká, né? Acho que é. A temporada que eles ganharam, 6-7. 2007, né? Semifinal. Semifinal foi contra o Manchester United. Foi, né? Eu acho que foi, mas posso estar errado. O Kaká faz aquele gol que ele faz os caras bater e tal. Fora isso, o Napoli tá completinho, né? Tá completinho, tem todo mundo, fora o Osimhen aí. Então, em teoria, eles podem realmente fazer essa mudança de chave. Diz a lenda que o Di Lorenzo o capitão do Napoli, fez uma discursão lá pros caras quando eles perderam por 4-0 do Milan, né? Então, chamando ali a rapaziada, atenção, pra não baixarem a cabeça e tal. E vamos ver como é que eles vão entrar com o espírito, né, cara? Assim, qualidade a gente sabe que os caras têm, tanto na questão dos jogadores quanto no jogo coletivo deles, né? Acho que essa parte psicológica pode pesar muito, vamos ver. Porque, cara, sabe que eu tô com medo? Olha só. Eu digo tô com medo, me perdoem, torcedores do Milan, é porque eu tô torcendo pro Napoli mesmo, tô torcendo. não vou mentir. Tô torcendo pro Napoli ganhar essa Champions. É quase impossível, mas tô torcendo. Por que eu tô com medo? Eu acho que pode dar merda se o Milan, por exemplo, assim, faz um gol com 5 minutos, sacou? Pra confiança dos jogadores do Napoli. Faz um gol com 5, outro com 15. Você tá com medo que aconteça a mesma coisa que aconteceu contra o Manchester City quando eles enfrentaram o Liverpool na Champions 17-18. Que começou a eliminatória no Anfield, o Liverpool foi pra cima aparecendo um rolo compressor e com meia hora tava 3-0 pro Liverpool. Talvez. Aí você tá com medo que aconteça. Pode ser que aconteça alguma coisa assim, não duvidaria. É que assim, tem que levar muito em conta que o Napoli, ele tem porra nenhuma de experiência em Champions, né, cara? Tem isso. Então, mesmo sendo um timaço, tudo pode acontecer, cara. Tanto pode ser que eles façam uma eliminatória perfeita contra o Milan, quanto pode ser que seja um desastre. Porque assim, do lado do Napoli, eles confiam no futebol deles, na temporada absurda que eles vêm fazendo, como o time tá bem ajeitado. Já o Milan, eu acho que o Milan tem um fator mental a mais. Porque os jogadores do Milan sabem, pô, a gente tá jogando por um time que é campeão da Champions. Tipo assim, cara, eu não sou daquele tipo de gente que fala, a camisa pesa, porque não sei o quê, mas, cara, tem hora que pesa. Tem hora que pesa, tá ligado? Porque assim, o jogador do Manchester City e do PSG
Quando as coisas começam a dar merda na Champions, eles pensam, porra, vamos ser eliminados de novo, isso é uma merda, nada dá certo nessa porra. O jogador do Real Madrid, tá tudo dando errado, e eles pensam, mas a gente é o Real Madrid, pô, vai dar certo no final. Estamos perdendo de 2-0, mas nós é o Real Madrid, pô, a gente vai, vamos chutar uma bola aí, vai ser gol e foda-se, e dá certo, tá ligado? Então, eu acho que a camisa pesa muito nesse fator, dos caras estarem naquele negócio na cabeça, tipo, a gente é fulano, tá ligado? E foda-se, a gente tá na Champions, a gente ganhou essa porra sei lá quantas vezes, e vamos pra cima e que se dane. Eu acho que o Napoli não tem esse fator. O Napoli é um bebezinho na Champions. Acho que tô pensando ali os jogadores do Napoli, acho que muitos deles estão jogando a Champions League pela primeira vez, e os que não estão jogando a primeira vez, certamente estão jogando pela primeira vez tão longe na Champions, eu acho. É bem possível, talvez algum cara que a gente não esteja percebendo aqui, mas acho que sim. Então realmente essa questão da experiência aí, não sei como é que pode ser, né? O Milan tem alguns caras um pouco mais veteranos, mas também em termos de Champions League, tô tentando lembrar aqui, né? Se eles têm Milan tem um cara que jogou 2 finais de Copa do Mundo, né? O Milan tem um cara que jogou... Meu Deus, tô viajando Giroud. aqui. O Giroud, porra, óbvio, claro. E tem o Theo Hernandes que também jogou uma final de Copa verdade. do Mundo. Eu tava lembrando do Ibra, mas o Ibra não vai jogar. Não vai. O Ibra tá fora da Champions. E o Ibra também nunca jogou uma final de Copa, infelizmente. Aí tu também não jogou nem de Champions, quanto mais de Copa. Pô, tá aí, deve ter jogador que jogou final de Copa e nunca jogou de Champions. Cara, se o Ibrahimovic fosse jogar, já podia descartar o Milan. Porque o Ibrahimovic, ele é o anti-Champions. Você tá com o Ibrahimovic no seu elenco, meu irmão, você esqueça ganhar a Champions. Não vai pra frente, não. Tem isso aí. Então, cara, se tu pudesse cravar um placarzinho nesse jogo de ida aqui, na casa do Milan... 2-1 pro Napoli. 2-1 pro Napoli. Eu acho que... Eu não sei, cara. Eu acho que vai ser mais complicado. Acho que vai ser 1-1 e vai ficar tudo pro jogo de volta, hein? Vamos ver como é que vai acontecer. Na nossa enquete aqui na live, 87% das pessoas acham que o Real Madrid passa pelo Chelsea. E nessa enquete agora de Napoli e Milan, 79% acham que o Napoli passa pelo Milan. Certo? Então tá aí, essas foram as quartas de final de Champions League, segundo a nossa previsão aqui, né? Então, Benfica se dá melhor do que a Inter no jogo de ida, City melhor do que o Bayern no jogo de ida, Real Madrid melhor que o Chelsea, e no Napoli, Milan, aqui a gente discordou um pouquinho, acho que vai ser jogo duro pro Napoli, aí vamos ver o que o Milan vai aprontar, mas o Yuri apostou no Napoli. Beleza? Então é isso, quarta de final de Champions. Cara, é muito gostoso não ter a separação, né, mano? Uma coisa que eu não gosto das oitavas de final é que, pô, tem metade dos jogos, aí passa mais uma semana, mais metade dos jogos, aí demora um tempão pra voltar, e é só metade dos jogos. Agora não. Já vem as quatro partidas numa semana só, pô, muito delicioso. Assim que é bom, velho. Mas assim, tem uma coisa que eu sempre vou reclamar, que é deles colocarem os jogos no mesmo horário, cara. Tipo assim, eu não sei se isso é questão de TV, se é questão de... sei lá, a cidade, que eles não querem colocar o jogo muito tarde da noite. Mas, pô, seria tão bom se fosse um jogo às 14 horas e outro às 16, pra gente conseguir assistir os dois. Porque, tipo, beleza, você pode abrir 2 telas e assistir os dois ao mesmo tempo. Mas assistir 2 jogos ao mesmo tempo é uma merda, cara. Essa que é a verdade. Seria muito melhor se desse pra assistir os dois separados.